Oi, gente! Vamos falar hoje sobre... Esta pílula é sobre a pílula do adolescendo. E eu quero trazer aqui, deixa eu até pegar, um artigo sobre o impacto do transtorno de ansiedade generalizada nas funções executivas do adolescente, dos adolescentes. Eu até separei aqui alguns recortes que eu achei importante trazer e eu vou deixar depois aqui embaixo na descrição o link para que vocês encontram esse artigo, caso vocês queiram ler ele na íntegra, tá? Então, é um artigo curto, assim, bem fácil de ler também, tá? Então não precisa ser psicólogo, não precisa ser médico, enfim. Mas eu achei ele bem interessante. Ele é um estudo, um artigo de 2021, então é super recente, tá? Ele não é uma pesquisa de campo que foi lá, pesquisou com os adolescentes e tudo mais. Como ele é um estudo com muitas informações, eu vou falar só dele, tá? Do que ele traz. E eu queria trazer junto um outro artigo que eu li sobre os sintomas da ansiedade e da depressão em adolescentes do ensino médio, tá? Mas aí eu faço um outro Reels sobre isso, porque ele é um pouco mais sucinto, tá? E eu acho que não vale daí uma live, tá bom? Então, o que vamos falar, né? Peraí, só tomar uma água, gente, enquanto o Instagram vai notificando todo mundo aí. Esse é um artigo importante, tá? Então, já compartilha aí com quem convive com adolescentes, pais, professores, enfim, tá? E eu vou ler, tá, gente? Eu vou me permitir ler alguns recortes aqui depois, durante eu vou falando, porque eu acho importante para eu não perder nada que seja relevante, tá? Disso tudo, tá bom? E se passar alguma coisa, depois eu faço um outro post, um outro Reels, complementando. Bom, então, a questão da ansiedade no adolescente, ele é considerado, né? Alguns autores, eles consideram como sendo algo que faz parte da adolescência, né? Então, por conta da questão hormonal, das questões das emoções que estão acontecendo, né? Essa ansiedade, ela é considerada parte da adolescência por alguns autores, tá? Só que quando isso se torna um ponto de atenção, é quando essa ansiedade começa a trazer prejuízo para esse adolescente. Então, a ansiedade, ela é importante pra gente, né? Ela é que faz a gente ponderar, não agir no impulso, tomar determinados cuidados. Mas quando isso começa a se tornar intenso, trazendo prejuízos que a gente logo vai ver, acaba sendo um problema, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar, embora não sei se para vocês é o mais interessante, né? Sobre a questão de... Peraí, gente. Não, eu vou falar... deixa eu falar. Vou falar do que eu ia falar, que é sobre se todos os adolescentes eles estão predispostos a ter o transtorno, tá? Então, não, isso pode ter a ver com a questão biológica, né? Pode ter ali histórico na família, mas isso não é também o que é mais determinante, tá? O que vai ser determinante para contribuir para o desenvolvimento de um transtorno de ansiedade generalizado vai ser o ambiente em que esse adolescente está, tá? Então, se esse adolescente... Peraí que eu tô lendo, tá? Gente, eu vou ler aqui do lado mesmo, tá? Porque eu não consigo colocar aqui na frente para conseguir continuar olhando aqui para vocês. Então, essas situações estressantes, como violência física, verbal, uso de drogas, de álcool, tá? Então, castigos, punições,
seja num ambiente fora de casa, seja em casa, tá? Situações, então, de estresse, de pressão, é o que vai contribuir para esse adolescente ter aí esse desenvolver, tá? Desencadear esse transtorno. Por quê? Ele pode ter a predisposição, né? Mas isso não significa que obrigatoriamente ele vai ter. Só que como o ambiente pode ser de pessoas ansiosas, as pessoas ansiosas acabam talvez trazendo esse ambiente estressante, porque aí eu vou falar do adulto, né? E aqui eu não tô falando só de pai e mãe. O adulto que é ansioso, ele vai querer estar sempre fazendo coisas, exigindo coisas, cobrando coisas, e isso para o adolescente pode ser estressante. Por quê? Porque o adolescente, ele tá se compreendendo ainda, ele com ele mesmo, né? Nem tô falando do mundo ainda. Justamente por essas mudanças hormonais, estruturais que acontecem nessa fase, para ele também está sendo um momento em que ele está começando a entender tudo isso, tá? Por isso que a ansiedade, ela faz parte da adolescência, tá? Então é isso, já é um momento mais estressante. Se a gente torna um ambiente estressante, isso acaba sendo favorável aí para que ele desenvolva essa questão da ansiedade generalizada, ok? Eu vou pegar alguns sintomas aqui para vocês entendendo como que a gente identifica isso, então, no adolescente, tá? Então, ele tem uma diminuição da autoestima, prejuízo escolar, dificuldade na interação social. E essa dificuldade, gente, eu não quero que vocês compreendam só como um isolamento, tá? Então, não é que o adolescente ele só se isola com ansiedade. Ele pode ser uma pessoa extrovertida, que se relaciona muito, só que ele vai colocando os pés pelas mãos, ele vai se incomodando com coisa que não precisa se incomodar, tá? Isso porque a ansiedade, aqui a gente tá falando da ansiedade, o transtorno, tá? Que a gente chama de TAG. Eu não tô falando da ansiedade normal, esperada numa pessoa, mesmo adulta e até no adolescente, tá? Então eu tô falando dessa ansiedade alta. E, essa ansiedade, ela afeta, né, as funções executivas, que é justamente essa dificuldade do adolescente de ter um planejamento, de tomar decisões, né? Então, às vezes ele pode tomar uma decisão de forma precipitada, impulsiva, ou ele pode paralisar, ele pode não tomar decisão nenhuma, de ter essa flexibilidade cognitiva. Então, né, de pensar que eu tenho um problema para resolver, ele pode se sentir estacionado, ele não consegue tomar uma decisão para resolver aquilo, tá? Então, se você percebe aí o teu filho nessa situação, né, que você fala assim, meu Deus, eu falo e parece que não vai para frente, não faz, não acontece, isso pode estar relacionado à ansiedade, tá? A flexibilidade cognitiva, então, ela tem a ver também com essa questão de que, não deu certo assim, então eu vou fazer assado, eu vou achando jeitos, e isso não é um impeditivo, não chega a ser uma questão forte, né, em que os adolescentes estacionam, se sentem ali sem poder de ação, tá? E aí a dificuldade nos relacionamentos, como eu disse, que está relacionado a isso. Não necessariamente um isolamento, uma coisa de eu não quero ver ninguém, não quero sair de casa, tenho poucos amigos, mas às vezes uma tendência, né, uma característica da pessoa de ser extrovertida e ela estar sempre fazendo muito, se preocupando muito, falando muito, e isso também pode gerar ali essa dificuldade de relacionamento com as pessoas, tá? Desempenho diminuído em todos os aspectos, alteração de sono, irritabilidade. A gente pode perceber também o adolescente inseguro, perfeccionista, com uma preocupação excessiva com outros danos, como a ansiedade causar neste adolescente dor de estômago, enjoos,
dores de barriga, aceleração, né, de coração acelerado, aquela sensação de coração acelerado, suor e dores musculares, tá? Isso por conta da tensão que a ansiedade gera na gente, tá? Em todas as pessoas, mas também no adolescente. E aí, a questão de como o adolescente, né, como que isso se dá, a ansiedade no adolescente tem a ver com a questão de eles entenderem algo que é ameaçador e evitar isso, tá? Então, é isso que eles podem ter compreendido ali nas primeiras experiências, nessas experiências negativas ou disfuncionais que eles tiveram na infância. O que é uma experiência disfuncional? É uma experiência em que eu não dou conta de algo, em que eu entendo que aquela situação ela teve um prejuízo maior do que de fato foi. Então, deixa eu pensar num exemplo aqui. Eu compreendo que uma pessoa não ter me cumprimentado, ela não quer ser mais a minha amiga. Então isso é uma coisa disfuncional, assim, né? De uma situação que não tem nada a ver com isso, ela pode ter compreendido de uma outra forma e isso ter causado nela, então, essa experiência negativa, tá? E disfuncional. Ou, por exemplo, eu sempre vou bem, eu sempre sou uma boa aluna e a professora chamou outra pessoa para ser ajudante naquele dia, então eu entendo que eu fiz alguma coisa de errado e ela não gosta mais de mim e por isso eu preciso me esforçar mais. Então ela começa a ter ali uma característica disfuncional, uma leitura disfuncional, né, daquilo, e isso vai gerando nela, né, essa percepção que vai trazer nessa adolescência, não necessariamente só, porque criança também tem a questão da ansiedade, mas essa ansiedade na fase da adolescência que vai, então, trazer esses aspectos mais perceptíveis, tá? Tá, a questão de como eles estão funcionando, a questão do isolamento social, ainda sobre como esse adolescente ele pode estar funcionando nessa ansiedade, tá? Então, de novo, para quem chegou agora, ansiedade generalizada, tá? Um transtorno de ansiedade generalizada. A gente está falando aqui de TAG, não de uma ansiedade normal que a gente espera em uma pessoa, tá? Então, como característica, além do que a gente já falou, a questão do isolamento social, aí sim o isolamento, né? Não só um comportamento ali mais inadequado, digamos assim, o retraimento, alterações alimentares, então ele pode comer mais, ele pode comer menos, apatia, aquela coisa de que eu não tenho vontade de nada, sabe? Aquela característica do tédio, assim, então, eu não quero saber de nada, nada me importa. Choro excessivo, descontrole emocional, então aquela coisa de sentir com muita intensidade, de explodir com facilidade, né? Tem a ver com essa questão do descontrole. E como que isso afeta, então, as funções executivas que a gente começou a falar? O que são as funções executivas? Então, ela tem a ver com o controle inibitório, ela tem a ver com memória e flexibilidade, né? Flexibilidade cognitiva. O que é o controle inibitório? É a questão de eu não agir no impulso, eu entender de eu não paralisar numa situação, então eu consigo ir me ajustando conforme as coisas vão acontecendo. Uma coisa importante aqui, falando ainda da ansiedade, importante e curiosa, não sei como é que vocês podem ver isso, é que a questão da ansiedade ela aparece tanto nas meninas como nos meninos, mas como cada um lida com a ansiedade é diferente, tá? Então, por questões estruturais, hormonais, as meninas elas tendem a transparecer mais essa ansiedade, né, nessas características que a gente falou, e o menino ele aparenta lidar melhor com essa ansiedade. Qual que é o ponto, né?
a menina externaliza mais, né? E nas pesquisas traz que ela consegue regular melhor, embora a gente possa ver como uma coisa que é muito além, assim, que você fala, meu Deus do céu, não é para tanto, ela externaliza mais, mas também ela regula melhor. Enquanto os meninos, eles não demonstram essa ansiedade com facilidade, né, da forma que a gente pode entender fácil como ansiedade, mas eles têm mais dificuldade em regular essas emoções. Isso pode ter a ver também com a nossa questão social, né, que a gente permite mais que as meninas falem, sintam aquilo que elas estão vivenciando. E aí o que acontece? Eles vão regular isso de outras formas, né? Então pode ser um menino aí que tá sempre no videogame, que não quer, que não faz amizades, que não demonstra interesse em muitas coisas, que depois pode gerar um vício também, tá? Então, assim, eu tenho pacientes que, inclusive, assim, eu atendo o menino e eu sei como que a menina age, e a gente vê essa diferença. Enfim, né, em algumas observações a gente vê que isso tem realmente uma relação, assim, eu não estou dizendo que isso é regra, que vai acontecer sempre, em todos os casos, mas é assim que as pesquisas nos trazem, tá? E aí a questão de memória, né, que tem a ver com a questão de memória, né, gente, e a flexibilidade que eu já expliquei. Então, a função executiva, ela vai ter uma importância muito forte para a questão do controle emocional, então essa regulação emocional que a gente está falando. Então, a pessoa que tem ansiedade, ela vai ter mais dificuldade de se controlar, né, de ter, quando eu falo controle, gente, não é suprimir a emoção, é de compreender essa emoção e conseguir regular ela, tá? Então eu vou até usar um termo que fique mais fácil de vocês entenderem. Vai ter mais dificuldade de regular, de compreender e regular essa emoção. O cognitivo... Ai, meu Deus, peraí. O cognitivo e o comportamental. Então, né, também sendo um pouco assim, repetitiva nos exemplos que eu já passei, né? Então, a ansiedade cognitiva, essa dificuldade escolar, tá? Então, existe o prejuízo escolar por conta dessa ansiedade alta. E ainda o que esse artigo ele traz? Que o desempenho dos adolescentes com ansiedade alta, né? E aí, de novo, a gente está falando de transtorno de ansiedade generalizado. O desempenho deles em atenção, memória, linguagem, flexibilidade, a questão de planejamento, elas ficaram inferiores se a gente comparar com um adolescente que não tem essa ansiedade. Então, às vezes a gente olha lá para um adolescente que ele tá funcionando bem, né? Ele vai para aula, ele estuda, ele é organizado, porque lembra, o planejamento é afetado pela ansiedade, né? Ele faz parte das funções executivas. Ele se organiza, ele executa, você fala, gente, que pessoa de ouro, né? Porque ele faz tudo isso, olha, e funciona e tá indo tudo bem. E o meu filho parece que é uma bagunça, porque faz tudo e faz nada, e faz e não faz, é uma loucura. Então, gente, isso não é sobre o seu filho, não é ele funcionando de uma forma errada, que parece que faltou alguma coisa, é a ansiedade. E isso é um outro ponto, porque as pessoas que têm ansiedade e que convivem com essa ansiedade, elas entendem que essa é uma forma delas. E sabem que está errado, que é uma forma que traz prejuízos, enfim, ela até observa isso nas outras pessoas, mas ela entende que isso é dela, então que ela é meio estragada, tá? E que é assim que ela tem que viver. E não, tá? E isso são dados, gente, de 70% das pessoas que têm ansiedade não procuram tratamento psicológico e médico para poder amenizar esses sintomas de ansiedade. Isso é muita coisa. Imagina você conviver com essa ansiedade, com toda essa dificuldade que a gente comentou agora, entendendo que você simplesmente funciona assim, tá? Então, por isso que a gente precisa estar atento a esses sintomas, compreender, né, desse funcionamento na adolescência, para a gente já ajudar o adolescente com isso, para que isso não se agrave na fase adulta, tá?
Para finalizar, aí os sintomas que também são observados é a questão da inquietude, que isso eu acho que é o mais fácil da gente observar, a tensão, irritabilidade, agitação e que podem influenciar e trazer algum tipo de prejuízo nas questões escolares e sociais, tá? Nem sei quanto tempo deu aqui essa nossa pílula, sei que é bastante coisa, tá? Mas eu achei importante trazer isso, esse artigo é bem legal, ele traz muita coisa importante. Vou deixar aqui na descrição a forma como você pode encontrar ele na internet, tá? E você pode ler ele. Então, qual que é o ponto de atenção aqui? Observe o seu filho. Se você acha que ele tem essas características e você acha que ele tem alguma falta de vontade de fazer diferente, entenda que isso pode ser ansiedade. E aí você tá brigando e ele quer, mas ele não consegue fazer diferente. A gente vai precisar procurar ajuda para que ele consiga dar conta daquilo que ele precisa dar, sem ter tantos prejuízos com isso, inclusive nessas relações de pai e filho, de mãe, de quem está aí convivendo com esse adolescente, inclusive do próprio professor que convive com ele na escola. E assim, gente, a pessoa que é quietinha, ela não necessariamente não é ansiosa, tá? Porque ela pode ter ali um controle social, de que entendeu que de ter alguma agitação isso é um problema, mas ela continua sendo ansiosa, ela continua tendo ali as suas dificuldades, tá? Espero que eu tenha te ajudado, espero que você consiga olhar diferente para o seu filho se ele tiver essas características, acolha ele. Se você não tem, mas reconhece essas características em algum adolescente que você conheça, encaminha esse vídeo para o pai, para a mãe, enfim, para a pessoa que convive com ele, para ele compreender um pouco mais de como esse adolescente está funcionando, não porque ele quer ser assim meio bagunçado, tá? Ele não é irresponsável, ele está ansioso e numa ansiedade alta, não é numa ansiedade esperada e saudável em todos nós. Espero que você tenha gostado e compartilha aqui comigo, fala comigo aqui nos comentários como que é, se você identifica o teu filho nessas características. O seu adolescente, né? Porque às vezes não é filho, mas você lida com um e é isso. Um beijo.